Continuando o nosso estudo, a gente está no item 224. O espírito que se quer comunicar compreende, sem dúvida, todas as línguas, pois que as línguas são a expressão do pensamento e é pelo pensamento que o espírito tem a compreensão de tudo. Mas, para exprimir esse pensamento, torna-se necessário um instrumento, e este é o médium. Portanto, o médium precisa de conhecer algumas línguas, alguns idiomas, para que a comunicação aconteça, para que as coisas possam acontecer de forma mais natural e mais segura, mais completa. A alma do médium, que recebe a comunicação de um terceiro, não a pode transmitir senão pelos órgãos do seu corpo. Ora, esses órgãos não podem ter para uma língua que o médium desconheça a flexibilidade que apresentam para que lhe é familiar. Portanto, as comunicações dos médiuns serão sempre dentro do possível, dentro do idioma que ele conhece. E nesse idioma que ele conhece, passará as mensagens de uma forma mais segura, de uma forma mais clara, mais objetiva, mais condizente com as necessidades do grupo, mais condizente com as necessidades de todos. Um médium que apenas saiba o francês poderá acidentalmente dar uma resposta em inglês, por exemplo, se o espírito apraz fazê-lo, mas logicamente terá mais dificuldade, a menos que o médium conheça o idioma inglês, ou nesta encarnação, ou conheceu na encarnação anterior, conforme a gente já falou anteriormente. Ou, na terceira opção, quando ele treina antes dessa comunicação na noite anterior, durante o desdobramento no sono. Porém, os espíritos que já acham muito lenta a linguagem humana, em confronto com a rapidez do pensamento, tanto assim que o abreviam quando podem, se impacientam com a resistência mecânica, que encontram daí nem sempre o fazer. E aí vem outro fator. Os espíritos pensam com muita rapidez, o pensamento vai muito rápido, e muitas das vezes a gente não consegue reter todas aquelas informações. Então o espírito já tem que fazer uma adaptação para passar por nós um pensamento de uma forma mais moderada, de uma forma mais lenta. E, portanto, diante desse fato, para que ele venha passar a informação, necessário se faz que o médium esteja bem sintonizado com ele, bem habituado a trabalhar com esse espírito, seja um médium bem treinado para que sejam mais rápidas as comunicações. Mas, por isso, ele prefere trabalhar na linguagem que o médium conhece e escreva fluentemente. Essa também é a razão porque um médium novato que escreve penosa e lentamente, ainda que na sua própria língua, em geral, não obtém mais do que respostas breves e sem desenvolvimento. Então, quando o médium é novato, que a gente já citou antes, ele vai ter, as respostas serão mais lentas, serão mais devagar, porque ele está em desenvolvimento. E as respostas, que são em outra língua que ele desconhece, serão bem curtas, serão breves, para facilitar o desenvolvimento do diálogo com mais rapidez. Por isso, os espíritos recomendam que, com um médium assim, só se lhes dirijam perguntas simples, para que as de grande alcance. Faz-se mister um médium desenvolvido que nenhuma dificuldade mecânica ofereça ao espírito. Ele está falando exatamente quando se fazia as evocações na época da codificação, quando essas evocações eram feitas para tirar dúvidas, para buscar entender o mecanismo da mediunidade no mundo espiritual. Portanto, todo esse emaranhado de dados, todo esse emaranhado de informações, ele se faz necessário para que a gente possa aprender a aperfeiçoar aquilo que nós predispomos a trabalhar, aquilo que nós predispomos a oferecer. Mas sempre podemos oferecer um pouco mais e aperfeiçoar um pouco mais. Mas tem necessidade de passar em outros idiomas as informações? Então, que seja na nossa própria língua, que seja dentro das nossas possibilidades, dentro da nossa velocidade. Ninguém tomaria para seu ledor um estudante que estivesse aprendendo a soletrar. Um bom operário não gosta de serviço de maus instrumentos. Mais uma forma deles esclarecer para a gente, e Kardec esclarece muito bem, ele coloca muito bem o texto para que fique bem claro para nós que é importante que a gente saiba dar uma sequência ao trabalho, dar uma sequência aos estudos.
Acrescentemos outra consideração de muita gravidade no que concerne às línguas estrangeiras. Os ensaios desse gênero são sempre feitos por curiosidade e por experiência. Aí vai complicar mais, as pessoas querem uma mensagem em outra língua para saber se o médium consegue passar. Para experimentar o médium se aquilo é verdade. Vamos para frente. Ora, nada mais antipático aos espíritos do que as provas a que tentem sujeitá-los. A elas jamais se prestam os espíritos superiores, os quais se afastam logo que se pretende entrar por esse caminho. Portanto, está sendo claro ali, está sendo mostrado para nós que as mensagens são passadas de forma a nos instruir. Se começa a se fazer perguntas simplesmente para se satisfazer, simplesmente para tentar achar uma resposta, para matar uma curiosidade, para fazer uma experiência, os espíritos superiores se afastam e aí entram os zombeteiros. Ou aqueles que pode até não ser zombeteiro, pior se for um mau espírito. Um espírito hipócrita, então, que vai complicar a vida do médium. Então, todo cuidado é pouco para que a gente não venha cair em riscos. Como já foi falado em estudos anteriores, se o exercício da mediunidade por si só já é delicado, para que nós vamos aumentar a delicadeza para aumentar os nossos riscos de cairmos sobre determinados em determinadas ações que podem complicar a nossa existência, complicar as nossas atividades e o desenvolvimento da nossa mediunidade. Então vamos trabalhar com prudência. Tanto se comprazem nas coisas úteis e sérias, quanto lhes repugna ocuparem-se com coisas fúteis e sem objetivo. E dirão os incrédulos, para nos convencermos a esse fim, dirão os incrédulos, para nos convencermos, e esse fim é útil, porque pode granjear adeptos para sua causa, para a causa dos espíritos. Então, gente, os bons espíritos, os espíritos superiores, se comprazem com coisas úteis e sérias, e repugnam qualquer situação e coisas fúteis e sem objetivos. Então, os bons espíritos eles vão estar sempre querendo nos ajudar, querendo trazer informações para nós que sejam úteis no processo de educação da humanidade, no processo de desenvolvimento das pessoas. Mas, quando essas situações não são muito boas, não são muito úteis, aí já vem aquele freio do auxílio dos espíritos superiores e começa a abrir as portas para outras coisas perigosas. E a pessoa achar que isso vai simplesmente fazê-lo crer, os espíritos não querem que quem seja passe a crer, porque eles fizeram uma coisa muito excepcional para ele crer. Eles querem que a pessoa crê porque tem a boa vontade de crer. Porque a pessoa sempre fala assim, então passa a mensagem para mim em inglês que eu vou acreditar. Não, agora eu quero em grego. Agora eu quero em chinês. E ele vai começar a inventar. E os espíritos já conhecem de antemão as artimanhas de quem está encarnado e também, logicamente, eles sabem quais são os espíritos que estão acompanhando aquela pessoa. Se você não quer acreditar, não quer se aprimorar, não quer estudar, não quer conhecer, procure outra religião, procure outro meio, porque entre nós só queremos aqueles que já têm o germe do bem desenvolvido para que ele possa aperfeiçoar-se cada vez mais. A isto respondem os espíritos. A nossa causa não precisa dos que têm orgulho bastante para se a suporem indispensáveis. Chamamos a nós os que queremos, e estes são quase sempre os mais pequeninos e os mais humildes. Fez Jesus os milagres que lhes pediram os escribas? Ou seja, a resposta é muito clara. Você quer trabalhar no bem? Você quer ser um participante do bem? Você quer ser alguém que ajude ao bem? Venha para nós. Aí sim nós ajudaremos você em vários aspectos para você entender que nós estamos influenciando na sua vida, nós estamos te ajudando. Agora, se você se acha tão indispensável, nós nos afastamos e deixamos que os zombeteiros te deem aí uma meia dúzia de rasteira para que você abaixe a crista, como as pessoas dizem na gíria,
e entenda que tem que ser dóceis às influências dos bons espíritos e, dentro disso, tem que estudar. E de que homens se serviu para revolucionar o mundo? Se quiseres convencer-vos de outros meios, dispondes que não o a faça. Como é que é? E de que homem se serviu para revolucionar o mundo? Referindo-se a Jesus. Se quiserdes convencer-vos de outros meios, dispondes que não a força. Começai por submeter-vos. Não é regular que o discípulo imponha sua vontade ao mestre. Então, ele está mostrando para a gente que se você quer se convencer, entenda que você tem que acatar as ordens do mestre e não impor as ordens ao mestre. Portanto, que Jesus trabalhou com pessoas mais simples ou pessoas que já tinham o germe do bem instalado em seu coração. Mateus era muito culto. Era uma pessoa estudada, seria hoje a função que ele exercia equiparado a um auditor fiscal da Receita Federal. Então era uma pessoa que tinha estudo, que tinha conhecimento, que sabia ler. E Mateus simplesmente passou a seguir Jesus. E ele disse o quê? Segue-me tu. Quanto a ti, segue-me tu. Ele passou a seguir Jesus. Isso é um convite simples assim. Já tinha o germe do bem, já tinha afinidade e sintonia com Jesus. Da mesma forma, se você quer seguir a doutrina espírita, entender os mecanismos do espiritismo, primeiro, esforce-se para estudar. Agora, se você quer convencer por meio da força, não terá esse caminho na doutrina espírita. Aliás, existe uma forçazinha que convence muitos orgulhosos. Chama-se dor. Começa a se empavonar demais, a dor bate a porta, e aí ele vai ter que baixar a cabeça, refletir e procurar seguir um caminho que procure o esclarecer de todos os seus equívocos. Infelizmente, como é grande o número das pessoas que só encontra a oportunidade de trabalhar no bem pelo mecanismo da dor. Vamos entender, vamos refletir, vamos procurar crescer em entendimento sobre a luz da razão. Daí decorre que, salvo algumas exceções, o médium exprime o pensamento dos espíritos, pelos meios mecânicos que lhe estão à disposição, e também que a expressão desse pensamento pode e deve mesmo, as mais das vezes, ressentir-se da imperfeição de tais meios. Então, as comunicações serão sempre passadas de acordo com a possibilidade do médium e também do espírito que está se comunicando. Mas, infelizmente, o médium pode ter alguma imperfeição e essa imperfeição vai ser passada na mensagem. Raul Teixeira dá um exemplo muito interessante. Se você vai datilografar, para os mais jovens não sabem o que é máquina de datilografar, então você vai digitar um texto, mas o seu teclado está faltando uma letra. Todo o seu texto vai ficar faltando aquela letra, vai ficar um espaço no lugar dela. Ou então vai ficar embolado ali, quem for ler vai ter uma certa dificuldade. Assim o médium, cada médium falta uma letra. Então cada mensagem que os médiums recebem tem uma imperfeição inerente ao médium. Ou seja, as informações terão o caráter e as características de acordo com a cultura, o conhecimento e as informações que o médium possui. Trabalhemos, pois, por nosso aperfeiçoamento, para nossa melhoria, para que estejamos todos dentro de um patamar de entendimento, tanto do processo mediúnico, quanto do aperfeiçoamento das nossas informações no dia a dia, sobre aquele assunto que nós queremos passar, para não sermos joguetes de espíritos que queiram zombar da nossa cara. Mas hoje em dia a mediunidade está sendo usada para esclarecer espíritos. Então eles chegam cheios de dúvidas, cheios de conflitos e são esclarecidos para que eles consigam recuperar-se psicologicamente, recuperar-se emocionalmente e seguir seu caminho evolutivo. Assim o homem inculto, o campônio,
poderá dizer as mais belas coisas, expressar as mais elevadas e as mais filosóficas ideias, falando como compõe, porquanto, conforme se sabe, para os espíritos, o pensamento a tudo sobrepuja. Então, o médium, quanto mais sensível ele for à impressão dos espíritos, quanto mais ele tiver afinidade com aqueles espíritos, mais perfeita vai ser sua comunicação e mais elevadas serão o conteúdo dessas comunicações, quando assim também o é o espírito. Então, o espírito e médium tem que estar no mesmo diapasão ou um espírito um pouco mais acima, para que as comunicações sejam de caráter filosófico, técnico e ético mais elevado. Já com os espíritos que estão em sofrimento, vai passar as informações inerentes ao seu estado de sofrimento. E então, o médium que recebe os espíritos em sofrimento, não faça esse julgamento. O médium que recebe os espíritos que estão em sofrimento, ele é um grande missionário do bem, um grande auxiliar do mundo espiritual para amparar, socorrer e esclarecer espíritos. Seus méritos no mundo espiritual serão muito maiores do que aqueles que só recebem os espíritos bons, exceto em atividades específicas, quando o médium trabalha especificamente para aquela função, como conhecemos uma casa espírita que tinha um receituário mediúnico e um grupo de médiuns trabalhavam sempre na parte de fazer o receituário mediúnico, apenas. Eles tinham outras atividades não mediúnicas, explicitamente mediúnicas, como visita aos lares, passes, campanha do quilo, coordenação de tarefas internas da casa, mas mediunicamente eles só trabalhavam com aquele grupo de espíritos chamados mentores da casa, para ter mais fidelidade às informações que eram necessárias passar. Isto responde a certas críticas a propósito das incorreções de estilo e de ortografia, que se imputam aos espíritos, mas que tanto podem provir deles como do médium. Apegar-se a tais coisas não passa de futilidade. Então, estilo de ortografia, o tipo de... Não é pela uma letra bonita que o espírito vai ser elevado, não é por ele passar uma mensagem muito bonita que também o espírito vai ser elevado. Tem um conjunto de fatores que deve ser avaliado. Assim também, o próprio médium em vidas anteriores, ele pode ter muitas conquistas que o espírito só dá um input e as mensagens saem muito bonitas. Então, não vamos apegar a tais coisas, ou seja, apegar-se a tais coisas não passa de futilidade, para ali conforme está ali. Não vamos apegar a detalhes que não vão ser tão importantes. O importante é o conjunto da obra, o contexto geral, todas as informações que estão sendo enviadas, que estão sendo passadas. Não é menos pueril que se atenham a reproduzir essas incorreções com exatidão minuciosa, conforme o temos vistos fazer algumas vezes. Então, quando tem uma incorreção no estilo, uma incorreção no formato da letra ou na qualidade ortográfica, querem colocar que o espírito é inferior, mas às vezes é uma imperfeição do médium. E muitas das vezes o espírito, a imperfeição é do espírito, embora o médium seja muito capaz, seja muito culto. Mas tudo que está ali passando é uma expressão de uma comunicação de um espírito. Isso nós temos que entender, primeiro passo. Se a comunicação não está de acordo com o que nós queremos, nós temos que ver se essa comunicação está dentro daquilo que é possível. Dentro daquilo que é possível é muito mais importante do que aquilo que queremos. Isso faz com que a gente entenda muitos processos que estão acontecendo no nosso dia a dia, muitas informações que estão acontecendo no nosso dia a dia, dentro do contexto mediúnico, para que a gente esteja sempre atento de que não vamos fazer críticas, não vamos fazer julgamentos precipitados, não vamos fazer críticas e julgamentos sem um princípio ético a nortear o nosso raciocínio, o nosso entendimento. Vamos sempre procurar trabalhar para desenvolver o bem e construir o bem. Dentro disso, qualquer minuciosidade fora do contexto ético e moral
não vale a pena. Isto é, portanto, corrigi-las sem o mínimo escrúpulo quando a escrita está errada, a menos que caracterizem o espírito que se comunica, caso em que é bom conservá-las como prova de identidade. Isso é muito importante. Se é para ter a prova da identidade, então deve ser passada, deve ser mantida a letra. Caso seja necessário, corrija. E às vezes, se a pessoa psicografou com um lápis, corrija com a caneta, escreve acima daquela letra, daquela palavra com a caneta para ficar mais legível, para ficar mais fácil de ler. Não vai estar adulterando a mensagem, vai estar corrigindo, para não interferir no estilo de letra, como ele diz. Ou seja, sempre o bom senso deve prevalecer. Assim é, por exemplo, que temos vistos um espírito escrever constantemente Julie, sem o S, falando de seu neto, porque quando vivo escrevia desse modo, muito embora o neto, que lhe servia de médium, soubesse perfeitamente escrever seu nome, seu próprio nome. Isso, a questão, por causa disso, o espírito perderia sua condição de evolutiva? Não, apenas o hábito do dia a dia, o hábito de escrever, o hábito de falar abreviadamente. Depois de morto, ele continua a escrever abreviadamente, faltando letra. E assim, a gente vai vendo que para entender os processos mediúnicos, a mediunidade vai sempre passando por vários detalhes, por vários momentos de reflexão. E o mais importante, vamos estudar e servir, trabalhar e construir o bem, onde quer que estejamos. Dentro disso, nós estaremos sempre sendo construtores de um mundo melhor, estaremos sendo construtores de uma manhã radiante, onde cada um de nós seremos o responsável por um melhor proceder de todos nós. Porque quanto mais esclarecermos espíritos, menos espíritos perturbados teremos para influenciar os homens ao mau caminho. Portanto, quanto melhor nos dedicarmos ao trabalho da mediunidade, mais úteis estaremos sendo aos nossos amigos espirituais, mais úteis estaremos sendo à humanidade e mais úteis estaremos sendo a nós mesmos. Não é para você se envaidecer por ser médium, não é para você se envaidecer por estar trabalhando na mediunidade, é para você tomar consciência do tamanho da sua responsabilidade dentro do movimento espírita e dentro do processo evolutivo da Terra. Assim também como aqueles líderes religiosos que não são espíritas, trabalhando a fé e a educação mental dos seus seguidores, também estarão colaborando com um mundo melhor. Todos nós somos artífices da nossa imortalidade. Todos nós estamos plantando a semente do amanhã. E a nossa consciência é o juiz, é o cobrador, é o depositário fiel das leis divinas que irá bater o martelo para onde nós vamos e como nós estaremos na nossa próxima encarnação. Mais uma vez, que Deus os abençoe, que Jesus ilumine seu lar, que os bons espíritos vos inspirem aos melhores caminhos e ao melhor entendimento. O que nós conseguimos passar dentro dos nossos parcos conhecimentos que temos, mas é o que, com a nossa experiência a gente consegue trazer um pouquinho mais para alguns que estão iniciando agora e para outros que querem se aperfeiçoar, e aí a gente vai trocando informações. Os seus comentários são bem-vindos, a gente fará as devidas reflexões. Muita paz para vocês. Muita luz em suas vidas.